e meus senhores, senhores e senhoras convidadas deste debate, senhora bastonária, é um enorme prazer estar aqui a moderar este verdadeiro ciclo de debates que decorre hoje no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, aqui em Lisboa. E a Ordem dos Advogados decidiu organizar este grande debate sobre a justiça com todos os partidos que concorrem às eleições legislativas de 2015, um debate aberto ao público que decorre ao longo da tarde de hoje e, obviamente, a Ordem pretende, com este grande debate, dar a conhecer o programa eleitoral, assim como todas as propostas dos partidos políticos que concorrem a estas eleições na área da justiça. O debate vai decorrer em 3 sessões, sendo que a primeira tem desde já connosco os representantes dos partidos com assento na ordem dos advogados. Eu vou apresentá-los um a um à medida que vou interpelando para a primeira questão, que vai ser respondida em 3 minutos, no sentido de as linhas gerais para a justiça dentro do seu programa político. Mas, necessariamente, em debate vão estar temas atuais que interessam não apenas a advogados e advogadas, mas, obviamente, a todas as pessoas que possam estar connosco a seguir esta emissão, que está, de resto, a correr em direto também na Justiça TV, um pouco por todo o país. E eu aproveito para saudar todos aqueles que nos estão a ver em direto, do norte a sul. Nós recebemos muitas mensagens para replicar o debate um pouco por todo o lado. Seria virtualmente impossível, por isso estamos em direto através da Justiça TV. As sessões contam com a presença da Sra. Bastonária, doutora Helena Fraga, a quem eu saúdo. Muito boa tarde, Sra. Doutora. E perguntar-lhe, obviamente, uma mensagem inicial, não apenas para os seus convidados, mas o porquê da importância deste debate nesta semana. Obrigada, Fernanda. Quero primeiro agradecer, enfim, a mobilização de todos os partidos que corresponderam ao convite da Ordem dos Advogados. Foram convidados todos os partidos que se apresentam às eleições e foi feito um sorteio para determinar, digamos que, uma vez que é um grande número, penso que são 21 ou 22 partidos, foi feito um sorteio com vista a criarmos painéis que permitissem um debate sério e responsável. Naturalmente que colocar 21 partidos ou 22 partidos prejudicaria com gravidade o debate e a intenção da Ordem dos Advogados era, sobretudo, dar voz aos partidos para que eles pudessem divulgar junto da comunidade jurídica, junto dos advogados, mas também junto dos cidadãos, uma vez que este debate é aberto também aos cidadãos e, portanto, é mais uma vez a afirmação da Ordem dos Advogados no palco da cidadania para que pudessem apresentar os seus programas na vertente da justiça, porque eu tenho referido que quase todos os políticos repetem exaustivamente que a justiça é o pilar do Estado de Direito. Mas, na verdade, quase nenhum de nós tem acesso às propostas dos partidos na área da justiça. O que a Ordem pretendia era não tanto uma discussão sob o ponto de vista filosófico ou no campo dos princípios, mas respostas concretas, claras e inequívocas. A posição sobre o mapa judiciário. Que correções é que são necessárias fazer? A posição em relação às custas judiciais. Devemos caminhar, como está a caminhar a Espanha, para uma justiça tendencialmente gratuita ou, pelo contrário, continuamos a onerar o cidadão, não só com as deslocações hoje a tribunais cada vez mais longínquos, mas também com custas verdadeiramente exorbitantes e insuportáveis para quem não tenha acesso ao direito, que é a classe média. O que se defende em relação às magistraturas? Que tipo de independência e autonomia lhes deve ser dado? O que se pretende dos advogados? Qual é o papel que os advogados devem assumir, não só nos tribunais, mas também nos meios alternativos de resolução do litígio, onde hoje não é obrigatória a constituição de mandatário? São estas questões que fazem parte são questões que são absolutamente relevantes para os advogados, mas para os advogados enquanto porta-vozes do cidadão. Nós não existimos dissociados do cidadão e, portanto, este debate é para dar a conhecer a resposta de cada um de vós a estas questões que são uma preocupação naturalmente da Ordem dos Advogados, enquanto representante de todos os advogados, mas são, sobretudo, uma preocupação dos cidadãos. E este debate, num período em que, pelo menos as sondagens, revelam haver um tão elevado número de indecisos, pode também contribuir para o esclarecimento público e daí que se tenha optado não por fazer um debate apenas
com os partidos que têm assento no Parlamento, mas com todos os partidos, e bem-haja por todos terem correspondido ao convite da Ordem. Muito obrigado a todos e desejo naturalmente que o debate decorra com a elevação que eu reconheço a cada um de vós. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. E obviamente estarão todos à vontade para participar. Isto é suposto ser um debate de ideias e não apenas uma apresentação, mas o que se quer no início é precisamente, e foi este o desafio que lançamos a todos os candidatos, uma primeira abordagem, a proposta para a justiça em termos genéricos. É claro que 3, 4 minutos será certamente pouco, 5, será pouco fácil, 3, 4, 5 no limite, será um pouco difícil resumir as vossas ideias, mas acredito que vamos conseguir. Começando pelo Partido Popular Monárquico, saúdo o candidato independente Diogo Tomás Pereira. Muito boa tarde, bem-vindo ao nosso debate. Começo então por si, por favor, quais são as ideias para a justiça por parte do PPM? Muito bem. Querendo aproveitar da melhor forma o meu tempo, não posso deixar de agradecer à Ordem dos Advogados por este convite e pela iniciativa e felicitar os restantes presentes e desejar-vos uma ótima campanha. O programa do Partido Popular Monárquico nestas eleições relativamente à justiça centra-se muito na questão da promiscuidade existente entre o poder político e a justiça e, portanto, apresenta várias medidas que pretendem resolver este problema. Desde logo, por exemplo, relativamente à Polícia Judiciária, que, enfim, não está verdadeiramente preservada na sua independência, nós propomos que a Polícia Judiciária esteja na dependência funcional e orgânica do Ministério Público, para, de forma clara, tornar-se independente do poder político. Isto porque nós julgamos sentir, enfim, no contacto que temos com as pessoas na rua, que há uma desconfiança permanente relativamente aos cidadãos em relação à justiça e, como nós todos sabemos, as pessoas sentem que, de facto, a justiça funciona mal ou com graves deficiências no que toca aos grandes processos de corrupção em Portugal. Para além dessa medida, nós também queremos questionar e, enfim, aqui puxar muito a brasa à nossa sardinha relativamente à nomeação do Procurador-Geral da República. Enfim, nós sabemos que o Procurador é nomeado pelo Presidente da República, por Conselho do Governo, e o que nós questionamos é como é que se garante a verdadeira independência da Procuradoria-Geral. Ou seja, se o Presidente da República é, de facto, alguém que está prisioneiro de interesses políticos e de interesses partidários, e o Governo, enfim, fala por si próprio e tem interesse em preservar os partidos que apoiam, seja esta coligação, ou seja, o PS, querem preservar das coisas, enfim, feias que fazem, como é que nós podemos garantir que, de facto, o Procurador-Geral da República é independente? E a questão que o Partido Popular Monárquico questiona, e que, enfim, lança também aqui para os restantes convidados, é como é que se pode garantir essa independência. A nossa proposta é clara. Nós defendemos a restauração da monarquia e, portanto, a possibilidade de ser o rei, como representante do povo, a poder fazer a nomeação do Procurador-Geral da República. E, portanto, queremos também lançar esse desafio. No entanto, o partido não se centra só nesta questão, vai também a questões concretas, como a Sra. Bastonária disse, do acesso à justiça por parte da população em geral. E, portanto, nós queremos promover uma redução a nível geral das custas nos tribunais e também o nosso programa apresenta uma redução clara nas custas dos sinistrados relativamente a processos laborais. E, portanto, aqui, aliás, vai para além da redução, defende a isenção total nestes casos. Para além disso, e para tornar a justiça mais ágil, nós também defendemos que os magistrados devem ter acesso online a todos os registros criminais. Isto para simplificar, enfim, toda a máquina que existe, porque nós também sabemos, é senso comum, os seus advogados sabem isso melhor do que nós, de que a justiça tem, enfim, na sua máquina tem vários entraves, é considerada lenta e, portanto, temos que criar aqui mecanismos que fomentem a sua rapidez. E, enfim, depois, na matéria da criminalidade económica, também relacionada com o que acabámos de dizer, nós propomos a criação de um Tribunal Central de Julgamento para os casos que são da competência do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.
portanto, para, mais uma vez, garantir a verdadeira independência do sistema judicial relativamente àquilo que é o poder financeiro e o poder político. Estamos num tempo em que o país, de facto, atravessa uma das mais graves crises financeiras que existem, uma crise financeira que, no ver do PPM, foi prejudicada, ou melhor, foi aumentada pelos políticos portugueses e, portanto, é fundamental que o sistema judicial esteja totalmente afastado da mão de quem está nos partidos e de quem está no governo. E, portanto, estas são as medidas essenciais, um resumo daquilo que nós defendemos para estas eleições. Muito obrigada, Diogo Tomás Pereira. Já voltamos a conversar, até porque há temas certamente que podem e devem ter ainda mais pormenor, sobretudo aqueles que têm muito a ver com a vida diária dos advogados e das advogadas portuguesas, mas também dos cidadãos. Saúde também o professor Mendo Castro Henriques. Muito boa tarde, Sr. Professor. Enquanto Presidente da Comissão Política Nacional e dirigente de Nós, os Cidadãos, bem-vindo também à Ordem e peço-lhe na mesma os seus 5 minutos para a proposta para a área da Justiça. Muito obrigado. Começava... Muito obrigada. Muito obrigado. Começava por agradecer à Sra. Bastonária, a doutora Eliana Fraga, este convite e saudar a sua resiliência, porque para 3 doses de debate ao longo da tarde, isso vai ser importante, certamente. Também uma saudação aos meus, digamos, companheiros de campanha, desejando boa sorte a todos. Nós, Cidadãos, é o mais jovem partido político português. Temos, nem 3 meses temos. No nosso programa, naturalmente, nós consideramos que as questões da justiça não são apenas questões judiciais. Para nós, falar do poder judicial numa sociedade democrática é o mesmo que falar da vida, da felicidade, da tristeza, do sofrimento. É o mesmo que falar de educação, de formação, de desenvolvimento económico. É o mesmo que falar, sem dúvida, também de liberdade, de igualdade, do sistema constitucional e político, da separação de poderes. É o mesmo que falar das descobertas da ciência, sobre a biodiversidade, a alimentação. É o mesmo que evitar a xenofobia, o racismo, a exclusão social. Isto é, para nós, as soluções, as propostas para a justiça não devem ser isoladas de um contexto de reformas do Estado e, sobretudo, de novas atitudes da sociedade que o nosso nome quer incutir, o nosso nome de organização, Nós Cidadãos. Mas pensámos também, e estão no nosso, quer no nosso programa político, quer na versão mais resumida, naturalmente, do programa eleitoral, estão 4 ou 5 medidas relacionadas, quer com princípios fundamentais, quer com o novo mapa judiciário, quer com o acesso ao direito, quer com alterações legislativas e mesmo sobre o papel do juiz e da Procuradoria-Geral da República em geral. Eu começava pelas alterações legislativas. Quanto a nós, faz falta uma regra de ouro na Constituição. Mas essa regra de ouro não é aquela que foi invocada, talvez mais no ano passado, sobre, enfim, os tetos, agora diz plafonamentos, eventualmente, da dívida. Isso para nós, a regra de ouro, é porque faz falta na nossa Constituição, claramente, um limite para consagrar a responsabilidade civil e criminal dos governantes por atos de gestão danosa ou por negligência grosseira. Enquanto nós não tivermos consagrado na Constituição e decorrente dessa consagração suprema na ordem jurídica, que é constitucional, não tivermos a revisão de uma lei, porque a atual lei que existe é fraca, é frouxa, é tímida para, de facto, responsabilizar criminalmente os políticos eleitos, nós teremos problemas com a democracia portuguesa, nós teremos problemas e os cidadãos sentem isso na sua pele. Portanto, essa é a nossa primeira proposta, uma regra de ouro que consagre a criminalização civil e criminal dos políticos, dos governantes e dos responsáveis por empresas públicas por gestão danosa ou negligência grosseira. Parece-nos também importante, e está também no nosso programa eleitoral, a reformulação do mapa judiciário. O certo é que quase tudo em Portugal parece que remonta a 1832, ao Sr. Mouzinho da Silveira, enfim, a ordenação administrativa, a ordenação das comarcas, por aí fora. Além disso, o país tem outras regiões mais interessantes, como as regiões vinícolas ou as regiões turísticas. O país não se entende. O certo é que uma das grandes razões da morosidade da justiça, a nosso ver, tem a ver com a deficiente distribuição pelo território dos tribunais,
porque o país mudou e, portanto, o volume, a natureza e a espécie de conflitos que o legislador tem que enfrentar é muito variada. Têm sido feitos, de facto, estamos quase que num regime experimental, tanto quanto nos é dado a observar, de formulação do mapa judicial. Ele ainda tem muito que fazer e, portanto, era preciso chamar os especialistas e também os representantes dos cidadãos para que, por exemplo, não se abolissem os tribunais especializados, para que a atividade dos tribunais, para ser qualificada e justa, tenha sempre presente o princípio de acesso à justiça, estou a ler no nosso programa, e como aponta muito bem um estudo que houve da Associação Sindical dos Juízes, enfim, a divisão das grandes comarcas ou das comarcas dos grandes distritos, para nós ainda não está levada a cabo como deveria ser. Pensamos, e está também no nosso programa, que deve haver um novo papel e uma nova forma de definir a Procuradoria-Geral da República. Há pouco o meu colega do PPM depois tinha uma proposta mais, digamos, ousada. O que nós pensamos é que a escolha política do Procurador-Geral da República tem que deixar de existir. Este sistema ruiu, este sistema levou à politização da justiça com os péssimos resultados que nós vemos, com uma série de, sabemos, de faltas de investigações levadas a bom termo, suspeitos que se arrastam na voz pública sem que nós saibamos se são ou não. Proposta concreta dos nossos cidadãos é que a escolha do Procurador-Geral da República seja feita no Parlamento, pelos deputados, com candidaturas autónomas da escolha política. E só o mérito deve contar, o seu mérito como, enfim, como magistrados e não outros critérios, outros anexos. Diz muito bem. Temos também para nós que é preciso rever, não entro aqui no papel dos advogados e juízes, e não é por estar na casa da Ordem dos Advogados, porque isso penso que é mais consensual o que há a fazer para que o advogado dê voz a quem não a tem. O certo é que ele só pode dar voz a quem não a tem se, de facto, não houver uma justiça com 2 pesos e 2 medidas. E isso significa, mas são aspectos mais técnicos que eu me abstenho aqui de qualificar, a revisão do processo das custas judiciais e o que isso tem a ver. Para terminar, nós temos presente que há 15 anos atrás Portugal ocupava um lugar, não vou dizer ótimo, mas razoável nas escalas da transparência internacional. Eu mesmo fui vice-presidente da Associação Portuguesa de Ética e Transparência, fundada pelo Dr. Vitória na altura, éramos 24, 25 e hoje em dia caímos para a 36ª ou 37ª posição. Esta queda da transparência não é por acaso, ela é acompanhada na Vox Populi pela percepção de que há muitos casos e muitos suspeitos à solta, digamos assim, mas para que os suspeitos ou passem de suspeitos a culpados, ou se existir imputabilidade que não é razoável, era preciso, de facto, que não haja uma justiça com 2 pesos e 2 medidas, que é o que o cidadão comum sente. Quem tem dinheiro tem meios para pagar advogados, quem não tem dinheiro fica à porta e vê-se prejudicado. São essas as propostas principais dos nossos cidadãos. Bem, agradeço estes tópicos iniciais, professor Mendo Castro Henriques, e passo já a palavra ao Dr. Garcia Pereira. Muito obrigada também por estar aqui enquanto membro do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, mais conhecido pela sigla PCTP-MRPP, e começava precisamente pela apresentação dos traços gerais do vosso programa para a Justiça. Bom, muito boa tarde a todos. Queria começar por dizer que este tema da justiça é um dos temas tabus da campanha eleitoral neste momento em curso e também fazer um breve reparo na minha casa, na nossa casa, nós advogados. Não me parece nem correto nem justo que os partidos com representação parlamentar, não foi seguramente por sorteio, caíram todos no último dos painéis e na hora nobre do debate, possam vir aqui escapulir-se às suas responsabilidades e não estarem sujeitos a debate em pé de igualdade com as outras forças políticas, designadamente com aquela que eu tenho a honra de aqui representar. Nas campanhas eleitorais existe um princípio democrático. Deixe-me só, Sr. Bastonário. Neste sentido, esclarecimento, eu tenho a maior paciência quanto às explicações, mas deixe-me só terminar a exposição do meu ponto de vista. O sorteio incidiu sobre os partidos que não têm assento parlamentar. Era só esclarecer, porque parece-me que não foi clara na afirmação. Pronto, é pior ainda. Porque, de facto, como nós sabemos, constitui um princípio democrático básico e é também um princípio jurídico ou constitucional. Artigo 113, número 2, a linha B da Constituição da República Portuguesa, que, ao que saibamos, ainda está em vigor. À entrada de umas eleições, todas as candidaturas têm direito
a igualdade de tratamento e de oportunidades e não há uns partidos maiores do que os outros. Bom, mas dito isso, eu queria sublinhar que de facto se trata de um tema tabu desta campanha e em particular no que diz respeito ao processo criminal, que eu julgo que é o centro de gravidade neste momento das questões da justiça. O PCTP-MRPP tem também nas suas linhas programáticas uma série de medidas, está em completo desacordo com o mapa judiciário cuja lógica evidente foi afastar o cidadão comum do acesso aos tribunais. O acesso aos tribunais passou a ser definido como um serviço a que utentes, não cidadãos, têm direito, não direito, mas acesso, e acesso cada vez mais dificultado. Nós defendemos a gratuitidade da justiça para os trabalhadores, muito em particular a justiça laboral, e denunciamos a circunstância da nossa justiça ser violentamente cara, com algumas especialidades, como seja, por exemplo, a do Tribunal Constitucional, tem um regime de custas não apenas próprio, como em proveito próprio e de montante absolutamente escandaloso, que desarma qualquer cidadão comum de promover a fiscalização da constitucionalidade das leis, mas, de facto, penso que o ponto fundamental é o processo criminal neste momento em Portugal. E, no entender do PCTP-MRPP, nós temos um processo criminal que está completamente nas mãos da direita e da extrema-direita e se transformou num instrumento de abate de adversários políticos. De facto, a justiça foi um setor onde o 25 de Abril não entrou, onde os juízes que fizeram parte das farsas dos tribunais plenários, onde colegas nossos, no exercício das suas funções, como Artur Cunha Leal ou Manuel João da Palma Carlos, foram agredidos em plena sala de audiência pelos PIDs, pelo simples facto de estarem a defender presos, puderam tranquilamente completar as suas carreiras no interior da magistratura. E passou a confundir-se a independência da magistratura com o autogoverno das magistraturas. E passou, pior do que isso, a adotarem-se sucessivas medidas, sempre em nome da celeridade e da justiça, da eficiência e da justiça, do próprio funcionamento da justiça, para nós depois verificarmos que, ao fim de cada uma dessas reformas, a justiça não estava nem mais eficaz, nem estava mais célere, nem, sobretudo, estava mais justa. E nós chegámos hoje a um ponto que é um ponto verdadeiramente inaceitável. Ninguém quer falar do caso Sócrates, o PCTP-MRPP fala do caso Sócrates. Não se trata de inocentar do ponto de vista político, porque, em nosso entender, José Sócrates foi um dos piores primeiros-ministros de Portugal, depois do 25 de Abril, e um dos responsáveis pela situação de colapso financeiro em que se encontra o nosso país. Não se trata sequer de inocentar do ponto de vista jurídico, porque entendemos que isso deve ser demonstrado, num sentido ou outro, num processo penal. Trata-se de dizer que é inaceitável um processo de crime, um processo criminal em que o Ministério Público não vê razões, arquiva ou conduz as investigações de tal maneira que elas chegam à absolvição de casos como o Porto Escala, os submarinos, as contrapartidas dos submarinos, os BPNs, as dívidas públicas da Madeira, mas quando estão em causa arguidos da esquerda, mesmo que seja da esquerda formal, o que nós assistimos são prisões em direto, filmadas pelas televisões, chamadas propositadamente para, digamos, transmitir em direto para milhões de cidadãos essas imagens, violações contínuas do segredo de justiça, eu não diria sequer violações, transmissões contínuas de elementos de processo em segredo de justiça, o uso de medidas de coação como forma de constranger os arguidos a falarem e um sistema criminal onde os princípios mais básicos de um Estado de Direito democrático são completamente violados. É preciso dizer com clareza, já que ninguém parece ter coragem para o dizer, que nós temos um processo de crime onde o Ministério Público escolhe o juiz de instrução que lhe interessa. Porque basta que qualifique um determinado caso como de alta complexidade e, portanto, a sua investigação seja entregue ao DCIAP para que o juiz de instrução criminal, escolhido para acompanhar esse processo, seja um. Agora, supostamente são dois desde há muito pouco tempo. Mas, como os meus queridos colegas e as demais pessoas presentes nesta sala bem sabem, os chamados processos mediáticos vão todos bater às mãos do justiceiro Carlos Alexandre. Um processo em que o princípio do juiz natural foi completamente destruído por esta forma de funcionamento. Um processo, crime, onde o Ministério Público faz o que quer durante a fase de inquérito, sem efetivo controle jurisdicional dos seus atos. Onde os prazos são permanentemente ultrapassados, consoante convém, onde se mantém uma pessoa 10 meses atrás das grades sem lhe imputar um único facto concreto. Isto mostra bem o estado a que nós chegamos em matéria de justiça criminal.
e que impõe a tomada de medidas absolutamente firmes para pôr cobro a esta situação. Essas medidas passam, por exemplo, e ao contrário do que alguns sustentam, pela fiscalização da forma como se portam as magistraturas, por conselhos não constituídos por membros das próprias magistraturas, mas, pelo contrário, por cidadãos comuns, que é preciso nós vermos que nós estamos a falar do único órgão de soberania que não tem legitimidade democrática eletiva. Nós elegemos o Presidente da República, às vezes mal, conforme se tem visto, elegemos os deputados, muitas vezes mal, como também se tem visto, destes emerge o Governo, que tem, portanto, também uma legitimidade democrática. Os titulares do órgão de soberania, tribunais, nós não elegemos, e isso implica, naturalmente, que a legitimação democrática desse poder tem de ser assegurada por outros mecanismos. Um deles passa, por exemplo, pela formação dos próprios magistrados. Nenhum dos meus ilustres colegas, nenhum dos cidadãos presentes desta sala, faz a menor ideia do que é que se ensina naquela cidadela chamada Centro de Estudos Judiciários. Mas o que se ensina não tem nada a ver com formação cívica e respeito pelos direitos dos cidadãos. Faz-se um ensino fundamentalmente técnico ou formal, em que o respeito pelo cidadão, o respeito pelos direitos fundamentais do cidadão é completamente depreciado. Isto passa também, por exemplo, para pôr na ordem uma instituição como o Ministério Público. O Ministério Público é agora, mas já há alguns anos a esta parte. E o Partido Socialista tem uma responsabilidade muito forte nessa matéria. E é por isso que nem o PSD e o CDS querem falar sobre o processo penal, nem o PS quer falar sobre o processo penal. Porque muitas destas regras e sistemas foram criados precisamente sob a égide, inclusive do atual responsável máximo do Partido Socialista quando era Ministro da Justiça. A verdade é que nós temos um Ministério Público que se transformou num verdadeiro Estado dentro do Estado, que não presta contas a ninguém, que faz da primeira fase do processo penal o que bem entende, que lincha publicamente cidadãos de uma forma completamente impune. E ou nós discutimos esta questão a sério até ao fundo, ou então vai-nos acontecer aquilo que, num artigo que tive a oportunidade de fazer, que depois foi a base de uma comunicação apresentada ao Congresso da Ordem dos Advogados, realizados no Algarve, e muitos dos colegas aqui presentes recordar-se-ão, em que terminei essa intervenção citando o seguinte poema que normalmente se atribui a Bertolt Brecht, mas é de um militante, um pastor protestante, lutador antinazi, perseguido pela Gestapo, e que escreveu o seguinte: primeiro levaram os judeus, mas não falei por não ser judeu. Depois perseguiram os comunistas, nada disse então por não ser comunista. Em seguida castigaram os sindicalistas, decidi não falar por não ser sindicalista. Mais tarde foi a vez dos católicos, também me calei por ser protestante. Então, um dia, vieram buscar-me, mas por essa altura já não restava nenhuma voz que em meu nome se fizesse ouvir. Será que nos vamos deixar afundar? Será que nos vamos calar? Será que vamos pôr o joelho em terra neste combate? Por mim, pelo PCTP-MRPP, respondo desde já: não, não vamos por aí. Muito obrigada. Temos connosco também, em representação do Partido Pessoas, Animais e Natureza, o PAN, a doutora Cristina Rodrigues, da Secretaria de Ação Jurídica deste partido e também cabeça de lista por Setúbal. Muito boa tarde, doutora, e obrigada também por estar aqui connosco. Vamos então ouvir as vossas propostas para a Justiça. Obrigada. Eu quero começar por agradecer à Ordem dos Advogados, em especial à senhora Bastonária e, claro, cumprimentar os meus colegas. Sem querer repetir aqui algumas das coisas que já foram mencionadas, o PAN, no que diz respeito portanto, ao regime das custas judiciais, naturalmente que considera que estas deveriam ser tendencialmente gratuitas, o sistema de justiça deveria ser tendencialmente gratuito, no entanto, o que se revela é precisamente o oposto. Este sistema está cada vez mais inacessível às pessoas e aos cidadãos. No que diz respeito também à justiça em geral, temos aqui um problema de acesso ao direito. Este problema verifica-se tanto ao nível formal como material, nomeadamente com a aprovação do novo mapa judiciário, verificou-se o encerramento de 20 tribunais. Os critérios para o encerramento destes tribunais foi o volume processual ser inferior a 250 processos por ano ou as condições rodoviárias para as populações face ao volume processual diminuto não justificarem a conversão para uma secção de proximidade. Também estas secções de proximidade
passaram a ser 27, são locais onde efetivamente à partida não ocorrerão julgamentos e, portanto, servem para pouco mais do que consultar processos ou ouvir testemunhas. Portanto, em geral, perdemos cerca de 52 tribunais pelo nosso país. Isto significa o quê? Significa que as populações destes locais ficam sem acesso a uma justiça de proximidade e também que o tribunal mais próximo ficará sobrecarregado. Naturalmente que estamos assim a privar comunidades e parcelas de território de acesso ao direito, portanto a um serviço público, mas a uma função de soberania do Estado, que é a justiça, pondo desta forma em causa a coesão nacional. Com esta decisão, o Governo não apenas viola o princípio constitucional do acesso dos cidadãos à justiça, em condições de igualdade, como também torna mais difícil e onerosa para as populações a resolução dos seus problemas nos tribunais. No entanto, julgamos que o mapa judiciário, por si só, não resolve a questão da morosidade dos processos. É necessário também agilizar as regras processuais, implementar melhor métodos de trabalho e, assim, com um mapa judiciário mais racional, permitir uma melhor distribuição dos meios. No que diz respeito à lei de acesso ao direito, verifica-se a urgente necessidade de alteração dos critérios objetivos de concessão do apoio judiciário, uma diversa concretização dos critérios de prova e um imprescindível alargamento da concessão de proteção jurídica pela alteração dos pressupostos e requisitos de insuficiência económica. O regime atual tem-se demonstrado insuficiente para suprir as reais necessidades do cidadão, e tal ponto que se diz, e com razão, que só há proteção jurídica e consulta e apoio judiciário para os indigentes e não para os necessitados, que são a maioria das pessoas que efetivamente necessita de recorrer a este tipo de apoio. Isto significa que muitos cidadãos ficam privados de informação jurídica básica, são enganados no que toca ao efetivo exercício e à tutela mínima dos seus direitos fundamentais e, por conseguinte, impossibilitados de conhecer e fazer valer os seus direitos. A consulta jurídica quase que desapareceu. O déficit de informação ao cidadão tem sido, para além de recorrente, uma das grandes falhas do sistema, o que se agravou com o encerramento de muitos gabinetes de consulta jurídica. Em tempos, falou-se na criação do Instituto de Acesso ao Direito, uma unidade orgânica própria com autonomia funcional e organizacional, destinada a gerir o sistema de acesso ao direito, e talvez esta fosse uma forma de agilizar o sistema. Finalmente, o sistema não pode continuar, na prática, a não permitir ao cidadão a livre escolha do seu advogado, privilegiando a nomeação oficiosa. É duvidoso também que se possa restringir, como faz o artigo 14º, número 1 da Lei de Acesso ao Direito, a consulta jurídica ao esclarecimento técnico sobre o direito aplicável a questões ou casos concretos, nos quais avultem interesses pessoais e legítimos dos direitos dos próprios lesados. Isto, digo que é duvidosa esta restrição, porque no exercício de uma cidadania plena, também os interesses difusos e a tutela de direitos coletivos pode e deve ser prosseguida quando haja legitimidade para o efeito por particulares. E esta é uma decorrência também do princípio da igualdade. No que diz respeito à decisão de concessão de apoio judiciário e à sua possibilidade de impugnação, deve carecer a constituição de advogado. Prescindindo um advogado neste momento particular, em que tudo se decide, concedendo ou indeferindo uma legítima pretensão do cidadão e, sobretudo, tendo em conta a relativa complexidade da instrução probatória do pedido e a necessária ponderação dos argumentos jurídicos em causa, acresce que a decisão de impugnação judicial é irrecorrível e, portanto, isto ainda reforça mais a ideia de que é necessária a constituição de advogado. Finalmente, a apreciação da insuficiência económica não pode restringir-se a 3/4 do salário mínimo, como é indicado na Lei de Acesso ao Direito. Em bom rigor e no limite, qualquer requerente cujo agregado familiar tem um rendimento igual ou menor ao salário mínimo não tem condições objetivas para suportar qualquer quantia relacionada com os custos de um processo, devendo igualmente beneficiar de uma atribuição de agente de execução, caso seja necessário. Uma pessoa com o ordenado mínimo nacional não tem capacidade para pagar um advogado e custear as custas de um processo judicial. Há, por isso, que propor ao Estado que providencie um sistema que institua uma real e efetiva possibilidade de consulta jurídica aos cidadãos, em especial a todas as pessoas que tenham, de facto, necessidade de apoio e informação. Há que propor igualmente ao Estado o real apoio a uma efetiva e digna organização e a garantia futura do respectivo e adequado financiamento que assegura a defesa oficiosa nos tribunais e perante os poderes e a administração. Também é preciso propor uma estrutura mínima, permanente e eficaz de assistência jurídica aos privados, da liberdade nas prisões e nos centros educativos, sem que a informação e a assistência jurídicas não passarão de belas proclamações, sem eficácia nem consistência.
É necessário tornar o sistema suficientemente flexível e justo, por forma a que as pessoas não tenham receio de aceder ao mesmo, e assim deve ser por uma questão de responsabilidade social na promoção da igualdade por motivos de cidadania e justiça. Em suma, deve ser o propósito de todos pôr o sistema de justiça ao serviço dos cidadãos, de modo a garantir o exercício dos seus direitos.